Desde a minha adolescência, que já nem faz muito tempo assim, né? Pouco tempo. No início da década de 70, nós já fazíamos evangelho no lar, na minha casa, minha família. Então, desde a minha adolescência, os meus pais já eram espíritas e nós tínhamos o hábito, então, de todos os sábados, às 19 horas da noite, nós nos reuníamos, então, na sala, em torno de uma mesa. Minha mãe colocava um jarro de água para ser fluidificada. Então, eu, as minhas duas irmãs, meu pai e minha mãe, líamos um trecho do Evangelho, colocávamos uma música de fundo, uma música relaxante. Líamos um trecho do Evangelho, fazíamos alguns comentários, umas discussões, né? Conversávamos a respeito daquele trecho lido, fazíamos uma prece e encerrávamos. E até os dias de hoje, né, eu ainda faço o Evangelho no lar com a minha família. Mas eu me lembro que naquela época, que eu era adolescente ainda, a minha mãe já era médium. E uma vez por mês, na reunião do Evangelho no lar, após o término da reunião do Evangelho, a minha mãe manifestava uma entidade espiritual. E todas as vezes, todos os meses, a minha mãe manifestava essa entidade espiritual e nós entabulávamos então uma conversa animada com essa entidade, que acabou se tornando o que nós chamamos de uma entidade familiar. Ela se identificava como Vó Zeferina, porque ela havia sido um espírito que havia reencarnado na época do Brasil Colônia e havia sido escrava. E até os dias, né, que nós conversávamos com ela, ela se apresentava com essa característica, né, peculiar da época em que havia vivido a sua última encarnação. Então ela era o que nós chamamos de um espírito preto velho. Aliás, vocês sabem que hoje em dia nós nem podemos mais chamar de preto velho, né? Hoje em dia a gente tem que chamar de espírito desencarnado afrodescendente da terceira idade. É a questão do preconceito, né? E essa entidade espiritual se manifestava e nós conversávamos com ela animadamente. As minhas irmãs gostavam muito de perguntar a respeito de namorado, né? Eu perguntava a respeito de emprego, né? De trabalho, de serviço. E nós conversávamos animadamente durante uma meia hora mais ou menos. Depois ela se despedia e ia embora. E todo mês, né, nós nos acostumávamos com aquela visita. E era um espírito que, apesar de se manifestar com aquela característica típica, né, dos pretos velhos, falar de forma arrastada, se movimentar lentamente, curvar o corpo na hora da manifestação, ela demonstrava uma sabedoria, né, um conhecimento muito grande, que só nós encontraríamos em espíritos realmente iluminados, esclarecidos. Até que certa vez eu perguntei para ela assim: eu posso fazer uma pergunta particular para a irmã? Ah, sim, claro, se eu puder responder. Então eu perguntei a ela assim: me diz uma coisa, minha irmã, você disse que já viveu há muito tempo aqui na Terra. Ah, sim, eu vivi aqui há mais de 200 anos, a minha última encarnação. E eu fui escrava. E todo esse tempo que a irmã está no mundo espiritual, né, a irmã nunca conseguiu assim resolver a questão do seu linguajar, aprender a falar normalmente, como nós falamos, né? Conseguir se apresentar de forma diferente, resolver as questões da sua velhice, né? Esses traços comuns que você traz ainda dessa encarnação, né? Ela olhou para mim assim, ela deu uma risada, né? Um sorriso, e disse assim: ah, não, meu irmão, eu me apresento assim porque eu gosto. Essa encarnação que eu tive no Brasil Colônia, em que eu fui escrava, é uma encarnação que eu guardo com muito carinho. Eu guardo essa encarnação com uma recordação muito cara para mim. Eu me lembro dessa vida, porque essa vida ela foi uma vida que eu aprendi muito. Eu aprendi a exercitar a paciência, eu aprendi a exercitar a tolerância, a humildade.
Essa encarnação, ela valeu mais para mim do que muitas outras vidas que eu tive no passado, em que eu tive dinheiro, riqueza, poder. Porque nessa eu aprendi bastante. Então, eu guardo com carinho, guardo com saudade essa vida. Então, enquanto estou aqui com os encarnados, enquanto eu estou trabalhando aqui junto de vocês, porque eu não venho só aqui, eu vou em outros lugares ajudar as pessoas. E enquanto eu estou aqui, eu gosto de me manifestar dessa forma. Mas quando eu estou lá, na minha colônia, da qual eu faço parte, quando eu estou lá nas minhas atividades no mundo espiritual, não. Lá eu me apresento de outra forma. Eu falo normalmente. Mas então nós conversávamos muito, né? Eram conversas animadas. Nós, inclusive, guardávamos com ansiedade esse dia de conversarmos com a entidade espiritual. E certa vez, né, nesse dia característico de comunicação mediúnica, estava presente uma tia minha. Uma tia que se chamava Luísa. Essa tia Luísa era a irmã mais nova de minha mãe. E nesse dia que estava a tia Luísa, nós conversamos muito com a entidade espiritual. Eu até havia perguntado a ela, né, sobre o emprego que eu ia trabalhar e que ela havia me afirmado que eu seria chamado para aquele emprego. E já faziam 2 meses, né, e não me chamava. Eu perguntei para ela, ela falou assim, mas encarnado tem uma pressa, né? Espírita tem uma pressa para que as coisas aconteçam. Calma, né? Dê o tempo certo das coisas. Mas nesse dia nós estávamos então conversando, minhas irmãs fazendo as perguntas costumeiras, ela nos aconselhando, nos orientando, como sempre fazia. E quando ela já estava quase para se despedir de nós, ela se vira para minha tia Luísa, que estava calada até então, e pergunta, e a irmãzinha não vai perguntar nada? Aí a minha tia olhou para ela e disse assim, eu até queria perguntar, mas é uma questão um pouco pessoal, então deixa para uma outra vez. A entidade espiritual voltou-se para minha tia e disse, então a irmãzinha pode pensar na pergunta. Pense na pergunta que eu vou lhe responder sim ou não. Aí a minha tia tomou coragem e disse assim, não, então eu vou falar. É o seguinte, eu estou namorando com um rapaz e esse rapaz mora no Rio de Janeiro. Mas nós estamos muito apaixonados. Apesar da distância, né, de nós nos vermos pouco por causa dessa distância, parece que existe entre nós assim um amor muito grande, tanto de mim para ele como dele para mim. Acho até que nós somos almas gêmeas, acho até que nós nos conhecemos de outras vidas. E eu queria perguntar para a irmã, para a avó, se vai dar certo. Aí o espírito disse assim, a irmãzinha aguarde um momentinho. A entidade espiritual se retirou do aparelho mediúnico. Passado alguns minutos, uns 2 minutos, ela retorna e diz assim para minha tia, eu já tenho a resposta. Não vai dar certo. Nós ficamos assustados, olhando para minha tia, imaginando a reação dela. Porque a minha tia era a irmã mais nova de minha mãe. Naquela época ela tinha mais ou menos uns 35, 38 anos mais ou menos. E ela era solteira ainda. E todos os relacionamentos da minha tia tinham redundado em fracasso. Eram todos relacionamentos complicados, nunca davam certo. Sempre problemáticos, causando transtorno para minha tia, para a família, várias vezes. E a minha tia ainda estava solteira. Talvez por isso a ansiedade dela em saber se o compromisso ia vingar. E o espírito disse para ela que não ia dar certo. Minha tia regalou os olhos, surpresa, e o espírito completou, não vai dar certo, minha irmã, porque você não veio nessa vida para casar. Nessa vida você veio para cuidar da sua mãe. É um compromisso que você assumiu com ela antes de reencarnar. Você firmou esse compromisso no mundo espiritual e por isso não vai dar certo. Aí a minha tia vira e diz assim, mas também espírito não sabe de tudo. Bom, de fato não deu certo. Mais tarde acabamos todos descobrindo que o rapaz era casado no Rio de Janeiro.
90. 20 anos depois, começo da década de 90, a minha avó sofre um acidente, quebra o fêmur, é hospitalizada, foi obrigada a realizar uma pequena cirurgia para implante de uma prótese, mas ela nunca conseguiu se recuperar da cirurgia. E alguns meses depois desse acidente, a minha avó veio a desencarnar. 6 meses depois que a minha avó desencarnou, a minha tia teve um infarto e morreu também. Alguns anos depois, mais ou menos uns 6, 7, 8 anos depois, eu faço parte de um grupo espírita e nós realizamos uma reunião mediúnica, uma reunião de intercâmbio espiritual. E nessa reunião, eu sou a pessoa encarregada na reunião de conversar com os espíritos, o chamado doutrinador, né? Eu converso com as entidades espirituais que se manifestam lá, muitas delas entidades que se apresentam sérios problemas, né? Entidades sofredoras, doentes, entidades com sentimentos de ódio, de vingança. E nesse dia se manifestou uma entidade através da médium e logo de início imaginávamos que se tratava de uma entidade que necessitava de muita ajuda, porque ela já começou chorando copiosamente. E nós observávamos assim que as lágrimas escorriam dos olhos da médium, demonstrando que a entidade espiritual estava envolvida com uma emoção muito forte. Nós proferimos algumas palavras, né, a título de amparo, de ajuda, e aguardávamos que ela se acalmasse para podermos ajudá-la, conhecermos a sua história, por que ela havia sido levada ali, para então podermos orientá-la, ajudá-la no que fosse necessário, que fosse possível. Quando ela se acalmou, ela se virou para mim e disse assim: vocês me perdoem a minha emoção, mas eu não consigo me conter. Eu estou emocionado por estar novamente entre vocês, porque faz tanto tempo que eu não venho aqui. Eu já havia esquecido como que são essas energias, né, dos seres encarnados, essas emoções que vibram, né, junto com o corpo físico. E eu, através dessa manifestação, pela médium, eu senti novamente como se estivesse reencarnando, né, e não contive a emoção. Mas eu sou a Luísa, eu sou a sua tia, lembra de mim? Aí, puxa, claro que eu me lembro, né, disse a ela. Ela se virou para mim: eu sempre achei você esquisito. Porque vocês vejam bem, né? Desde quando eu era jovem, eu já participava das reuniões da Mocidade Espírita. Inclusive, eu comecei no Espiritismo nesse centro, né? Em 1975, eu comecei a frequentar a reunião da Mocidade Espírita. Então, vocês imaginam um rapaz de 20 e poucos anos, em pleno sábado, 8 horas da noite, vir para uma reunião de Mocidade Espírita. É realmente esquisito. E a minha tia, eu sempre achei você esquisito. Mas agora eu entendo, né? Agora eu compreendo, né, essa realidade espiritual da qual eu estava um pouco distante quando estava encarnada, mas hoje eu entendo perfeitamente isso, né? E eu vim aqui para agradecer as preces de todos, eu vim aqui para agradecer o sentimento de gratidão, e eu vim aqui para dizer para você que de fato, né, estava tudo certo e aconteceu como deveria ter acontecido. Eu não tinha que casar mesmo, porque eu tinha um compromisso com a minha mãe. Como você mesmo ouviu aquele dia, né, através da orientação daquele espírito que se manifestou pela sua mãe. E de fato, eu queria me casar, eu queria fazer uma família, ter filhos, mas não era isso que eu precisava fazer. Não eram esses os meus compromissos. Eu precisava cuidar dela, porque eu era um devedor desse espírito.